Agradecemos ao Senhor por mais uma noite de estarmos aqui de pé te adorando. Agradecemos a Ti por cada fôlego de vida que já se encontra, Senhor Jesus, presente na Tua casa. E cada coração que se encontra disponível para a ministração de Tua palavra. Nós nos rendemos ao Senhor com um espírito quebrantado. Estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Estamos aqui hoje disponível para o Senhor fazer de nós aquilo que pretende, que nós queremos ser nas suas mãos. O Senhor, meu Deus amado, tem toda a liberdade para em cada corpo, em cada vida, levar essa alma para onde tiver. E que nós ansiamos nesta noite, que a nossa alma encontre um lugar de descanso no Senhor. Que todo aquele que está cansado, desesperado e não tem mais para onde ir, venha encontrar no Senhor uma fonte de águas vivas. Que o Senhor possa ser a luz que esclarece todo o entendimento, faça morada no coração e nos conduza em espírito a um lugar de entendimento. Porque nós, por nós mesmos, não sabemos mais o que fazer. Nós não temos forças para lutar. Entregamos ao Senhor toda a nossa condição humana para um Deus poderoso que há de vir e nos resgatar. Nos leva a um lugar de descanso, ó Deus. Aplaudir ao Senhor nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Tome seu assento. Boa noite, igreja, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Vocês que estão nos visitando nesta noite, sejam bem-vindos, que vocês possam se sentir à vontade em nosso ministério, em nossa casa espiritual, que você possa se sentir abraçado e sinta esse calor humano. Amém, meus irmãos? O Júlio, tomamos um café ontem e ele falou que vinha e veio. Ô varão arretado, hein? Seja bem-vindo, Júlio, ao varão, que o Senhor possa estar bem à vontade. Igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Boa noite a todos os irmãos que estão em casa. Sejam bem-vindos também a estar no meu coração nessa noite. Eu gostaria muito de falar sobre alguns lugares que o Senhor está nos convidando a entrar. E eu gostaria muito de falar sobre um tempo de maturidade que o Senhor está nos trazendo, mas isso é o que eu queria pregar. E eu quero me render ao Espírito Santo e fazer com que o Espírito nos use para que Ele venha pregar nessa noite. E a palavra introdutória que o pastor Carlos trouxe, eu só vou reforçar, pontuar algumas coisas no coração da igreja, porque Mateus 11, 28 já falou muito forte ao nosso coração nos primeiros 7 minutos de culto nessa noite. A oração do pastor e os louvores. Então eu entendo que Deus, Ele quer nos comunicar algo, e é algo no Espírito que Ele quer nos comunicar. Abram comigo, eu convido a igreja para estar abrindo lá em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Para quem não acompanhou, a palavra introdutória que o nosso pastor Carlos trouxe foi Mateus 11, 28, aonde Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então,
eu quero dar continuidade com a força manifestada em Cristo Jesus sobre aquilo que Ele quer nos comunicar nessa noite. Êxodo 17, versículo 8, e vamos ler até o 14. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Eu vou ler uma versão aqui do Paulo. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo ou num livro, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. O último versículo é o 16. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Senhor, agradecemos a Ti por essa palavra. Nos abençoe com o Teu poder, com a manifestação do Teu Espírito, e venha sobre nós com um grande júbilo de alegria, para que possamos receber a Tua palavra. Amém? Irmãos, deixa eu contextualizar a igreja no que ocorre aqui nessa passagem. Israel, libertos do Egito, vai passar pelo Mar Vermelho, todo aquele processo de escravidão para servir a Deus, e agora Deus vai introduzir Israel no deserto. Israel está fazendo uma longa caminhada pelo deserto, e agora eles vão encontrar um povo que vai guerrear contra eles, os amalequitas. E os amalequitas ficavam escondidos em covas, dentro de suas covas, em um território totalmente hostil, esperando os cansados que iam passando e ficando para fora do bando, para eles matarem aqueles que estavam cansados de andar no bando para servir a Deus em Canaã. E aqui eu preciso explicar uns 2 ou 3 minutos para a igreja que as sombras de uma realidade espiritual, nós temos exércitos que lutaram contra Israel fisicamente, que no Antigo Testamento, tudo que aconteceu fisicamente, Paulo vai dizer, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que é a sombra de uma realidade, para que vivêssemos uma realidade espiritual no Espírito, no corpo de Cristo. Ou seja, o que aconteceu no Antigo Testamento, hoje nós enfrentamos exércitos com as mesmas características e os mesmos tipos, só que nós enfrentamos no Espírito, nós não enfrentamos mais na carne, visto que Paulo nos ensinou que hoje a nossa luta, ela não é mais contra a carne, e sim é contra o Espírito, contra as potestades, e também contra as hostes dos principados do mal. Então a sombra de uma realidade é quando Israel, ele lutou contra um exército, e esse exército hoje representa a mesma característica, lutando contra a igreja. O cordeiro que foi comido lá na Páscoa, foi um cordeiro físico, não foi?
Hoje nós comemos de um cordeiro que é físico ou é espiritual. Então, o que aconteceu lá no Antigo Testamento foi a sombra de uma realidade, para que quando nós enxergássemos aquilo que era real, não estaria físico, mas nós lembraríamos do que Deus estava falando. Se eu pegar para os irmãos agora e mostrar a sombra de um pé de pitanga, e os irmãos nunca viram um pé de pitanga, mas no dia que eu mostrar a vocês um pé de pitanga, vocês vão lembrar, porque um dia eu mostrei a sombra daquilo que vocês nunca viram. Então o Antigo Testamento é essa didática que Deus traz para nós, é a sombra de uma realidade. Então todo o exército que lutou contra Israel, ele tinha um tipo e uma características. Nós vamos ver o gigante Golias, o filisteu. Ele era um tipo de homem que pertencia a um exército, que trabalhava com o quê? Com a opressão e o medo. Ele provocava medo e desespero em Israel. Israel tinha ataques de pânico quando falava em filisteus. Então Israel enfrentou um exército físico. Hoje nós lutamos contra um espírito que é uma casta de demônio, que faz muitas pessoas terem medo, crises de ansiedade, terem desesperos. Então a igreja hoje luta contra uma casta de demônio que Israel uma vez venceu lá atrás, mas no espírito ainda é muito poderoso contra a igreja. Mas todos esses exércitos, Deus, Ele nos ensinou como lutar e como vencer essas castas de demônios. Davi, para lutar o gigante, lutar contra o gigante, ele foi até um seixo, pegou 5 pedras, ele foi até um riacho, pegou 5 pedras lisinhas e botou numa funda, não foi? Aquelas 5 pedras, elas eram bem lisinhas, aquelas pedras de riacho. A funda era algo que ele tinha. Então quando você quer vencer o gigante, você tem que vencer com aquilo que você já tem, mas buscando algo mais forte para acertá-lo. Então a forma de derrubar o gigante, Davi mostra, nós temos que buscar, e quando nós buscarmos, nós vamos juntar com aquilo que nós temos. As pedras, junto com a funda, serviu para Davi derrotar alguns gigantes. E nós vamos ver também outro povo que lutou contra Israel, que eram os amonitas. E nós vamos ver também os outros que eram os medianitas. Quem lembra de uma passagem aqui, lá em Juízes, no capítulo 6, com Gideão? Alguém lembra dessa passagem? Os midianitas eram um povo que deixava Israel plantar, deixava Israel colher. Israel trabalhava, plantava e colhia. Quando Israel ia pegar aquela colheita e apresentar a Deus no dia da celebração, eles iam lá e roubavam a colheita de Israel, para que eles não tivessem a alegria de celebrar com o Senhor aquilo que eles trabalharam. E parece que hoje nós estamos também vivendo no mundo espiritual muitas coisas parecidas como essas. Eu tenho trabalho, nós temos comida, nós temos tudo em nossa volta, mas parece que a gente não tem a alegria de celebrar as coisas com Deus, daquilo tudo que trabalhamos. Nós passamos o ano inteiro, trabalhamos, plantamos, colhemos, mas na hora de se alegrar com Deus, parece que algo nos rouba a alegria, e sentimos uma tristeza, e parece que nós não temos o que celebrar com Deus. Essa era a função dos medianitas, era roubar de Israel a alegria de celebrar sobre tudo aquilo que havia sido conquistado. Então Amaleque era um povo governado pelo rei, que tinha essa função com Israel. A estratégia de Amaleque era matar aqueles que estavam cansados e se afastando do bando. E como é que nos dias de hoje eu vou me cansando? É quando eu vou me entristecendo, é quando eu vou vendo algo que eu não gosto na igreja e eu começo a ficar chateado, é quando eu ouço uma palavra que não me agrada e eu me sinto ofendido e ferido. Tudo isso vai me cansando, eu vou levantando uma bandeira de desistência, aonde eu já não sinto mais alegria em estar perto daquele bando. Então aos poucos eu vou me cansando e afastando do bando, e quando eu me afasto do bando, a lei da predatoriedade diz que primeiro você afasta do bando, e depois você, numa estratégia, ataca ele quando está sozinho. Então essa era a função de Amaleque: atacar e matar
aqueles que estavam cansados. E na passagem eu vejo uma coisa muito linda e muito forte em Moisés. Moisés, ele reconhece toda essa estratégia de Amaleque, e ele vai lá, pega a espada, junta os homens e vai sair para uma guerra. Quando ele anuncia para os seus que ele vai para a colina, ele deixa Josué aqui embaixo, lutando com a espada, e ele vai para a colina e começa a interceder e levantar as mãos. E o texto que nós lemos vai dizer que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Josué prevalecia, vencendo a batalha aqui na guerra. E uma coisa que eu acho linda em Moisés, é que Moisés é um líder que falava face a face com Deus, tinha uma intimidade tremenda, e ele não recusa em pedir ajuda aos seus liderados. Nós, como homens, às vezes é muito difícil a gente assumir essa posição de aceitar a ajuda de alguém que está sob o nosso comando. E eu vejo que Moisés deixa essa linda mensagem para a gente, porque a gente quando está numa posição de liderança, a gente até aceita o serviço daqueles que nós estamos liderando, mas é muito difícil quando alguém que está numa medida menor de escalão vir e oferecer ajuda. Parece que isso nos constrange. Então o Senhor nos mostra nessa passagem que Moisés teve uma capacidade de aceitar a ajuda de Ur e de Arão. Quando ele está com as mãos erguidas, a Bíblia vai dizer que ele se cansa, não é isso? Então pegaram uma pedra ou uma rocha, olha só, e bota Moisés sentado numa rocha. E eu pergunto para a igreja, quem é a representatividade na sombra de um espírito? Aquela rocha que Moisés sentou, porque aquela rocha fazia Moisés descansar. Quem é essa rocha que nos permite descansar? Os irmãos estão cheios de teologia, que graça, hein? Isso aí. Jesus Cristo sempre foi e sempre será a rocha aonde nós teremos que nos encontrar nele um descanso. Então eles colocam Moisés sentado numa rocha, e ali Moisés abaixa os braços, e Josué, ele perde a batalha. Quando ele levanta os braços, Josué começa a vencer. A pergunta que eu faço para a igreja, aonde é que estava o foco central da vitória de Josué lá embaixo? Estava na espada, ou estava enquanto Moisés estava intercedendo? Era quando Moisés intercedia. O serviço que Josué apresentava ali embaixo com a espada não cansava Josué, mas o que dava vitória para Josué era o momento de intercessão, de oração que Moisés estava alcançando no lugar em Deus. E quem é que a Bíblia relata que estava se cansando? É quem estava com a espada ou quem estava orando? Então está aqui o princípio de onde nós estamos perdendo as nossas batalhas, porque quando eu saio para fazer a obra de Deus, se deixar, eu prego nesse púlpito até meia-noite e não me canso. O serviço, ele não me cansa. O que me cansa é quando eu vou encontrar um lugar secreto de oração em Deus e eu fico só 5 minutos. Então nós estamos cansados e perdendo nossas batalhas, não é no serviço, porque nós saímos de nossas casas e comparecemos sempre aos cultos, nós viemos evangelizar, fazemos um monte de coisa, mas nós estamos perdendo as nossas batalhas, é no secreto, é na oração e na intercessão. Quando você encontrar alguém que está cansado do seu casamento, da igreja, do seu trabalho, ele não tem mais esse lugar de intercessão e de oração com Deus, porque quando nós estamos nesse lugar de oração, de intercessão com Deus, nós encontramos um descanso para vencer as nossas batalhas. Nós precisamos entender uma coisa: quando estamos guerreando, nós precisamos de um renovo. Quando nós estamos trabalhando, nós precisamos de um descanso. Então nós precisamos entender o momento em que nós estamos guerreando, porque se for uma guerra, nós precisamos encontrar um lugar em Deus onde nos dar um renovo.
mas se for um serviço que nós estamos fazendo, para um pouco e descansa. Então nós precisamos encontrar esse discernimento. Se tem um dom que a igreja precisa orar nesses dias, é o dom do discernimento. Se o seu carro está com defeito, você leva ele para o médico ou para o mecânico? Para o mecânico. Agora, se você está doente, você vai para o mecânico ou vai para o médico? É para o médico. Então é esse o discernimento que você tem que ter. E eu. Nós precisamos levar aquilo que está com a deficiência para os lugares certos. Porque se eu levar o meu carro para o médico, ele não resolve nada. Então o discernimento é quando você tem a capacidade de entender aonde você deve levar todas as coisas que você está passando em sua vida, para onde é que você vai com aquilo que você está passando. Porque errar, irmãos, todos nós vamos errar. O que não pode é você se tornar um erro para aqueles que estão andando com você. Tropeçar, todos nós vamos tropeçar. O que não pode é você se tornar uma pedra de tropeço para quem anda contigo. Porque Deus, Ele nunca chamou homens perfeitos para trabalhar com Ele. Porque perfeito você só vai estar se estiver na presença dEle. O seu erro, os seus problemas, eles com você sem Deus, eles são um. Mas você com os seus erros na presença de Deus, eles não têm efeito, porque Deus te torna perfeito na presença dEle. Então o que nós precisamos é ter esse discernimento. Para onde é que nós estamos indo quando nós erramos? Porque o problema todo não é quando você erra, o problema todo é para onde você vai quando você erra. Porque eu posso estar pregando para algumas pessoas aqui hoje, que acabou de quebrar toda a sua casa, e ao invés de ir para um bar beber, vieram para a palavra de Deus, para se encontrar um lugar de descanso. Porque o problema não é quando você erra, o problema é o que você faz quando você erra, depois que acaba tudo aquilo. Então, irmãos, tudo isso está nos levando a viver uma vida cansada. E qual é o quarto mandamento que Deus nos deixou como ordenança? Ele não nos deixou como uma ordem. O mandamento não é uma ordem de Deus, e aquilo que nos protege não está debaixo de uma ordem de Deus. O quarto mandamento, ele fala para a gente descansar no dia de sábado. Como pode um Deus dizer para nós, como ordem, uma coisa que seria tão fácil da gente fazer, não é isso? É porque ele sabia que chegaria um tempo que o homem, ele teria cama, mas não teria sono. Ele teria uma casa, mas não teria um lar. Ele teria dinheiro, mas não teria prosperidade. Não adianta, irmãos, você trabalhar para ter coisas boas. Eu vou repetir. Não adianta muito você trabalhar para ter coisas boas. Porque quando você trabalha para ter coisas muito boas, você só vive para pensar nas finanças. Como pagar para manter tudo aquilo. Agora, se você viver uma vida com o básico, você não vai viver só pensando nas finanças. Você vai desfrutar e vai pensar nos investimentos. Porque Deus te chamou para investir naquilo que é eterno. E não tem mais nada eterno do que uma vida com Deus. Porque você e eu pensamos muito mais em trocar de carro e televisão do que separar uma oferta para enviar um jovem para uma missão. Existe mais eterno do que uma vida com Deus? Senhoras e senhores, que nós possamos nos despertar para isso, sobre o que nós estamos investindo. Efésios capítulo 5 vai dizer assim, irmãos, eu quero que vocês venham remir o tempo. Remir o tempo, irmãos, é santificar o tempo. A diferença do sábio para o tolo está exatamente naquilo que ele está gastando o seu tempo. Em que nós estamos gastando o nosso tempo? Tempo hoje está mais caro que dinheiro. Hoje está muito mais fácil você enviar um Pix para sua mãe de R$100 do que você sair da sua casa e ficar 1 hora com ela tomando um café. E olha que honrar pai e mãe é um princípio.
É muito mais fácil você comprar uma bicicleta para o teu filho. O difícil é você achar 1 hora por dia para você andar de bicicleta com ele. Moisés, sabendo dessa luta contra Amaleque, ele desce, faz essa intercessão, e ele está prevalecendo. Mas tem uma palavra que Deus disse a Moisés. Ele falou o quê? Moisés, escreve isso em um livro, não foi? E fala bem para Josué. Por quê? Porque Moisés, ele não entrou em Canaã, porque a promessa de Deus era que ele ia riscar a memória de Amaleque. Por quê? Porque Amaleque era um povo que estava matando aqueles que estavam cansados. Chega um tempo na sua vida e na minha que nós entramos num quadro de santidade e obediência, que o pecado não te afasta mais de Deus, porque você, de tanto apanhar, se tornou um homem maduro. Agora você aprende. Talvez aqui você e eu, o pecado já não nos afasta de Deus, mas a única coisa capaz de fazer uma igreja se afastar de Deus é o cansaço. Então Deus, ele está aborrecido com Amaleque, porque Amaleque é um tipo de povo que está matando, afastando o povo dele, porque está cansado. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou riscar a memória de Amaleque. Eu não quero mais lembrança desse povo na terra. Escreve num livro, fala para Josué. Quem é que entrou em Canaã? Foi Moisés ou Josué? Foi Josué, não foi? Então por isso que Deus falou para Moisés: alerta Josué. Eles passam pelo Jordão, entram agora em Canaã. Qual é o primeiro rei que Deus estabelece na terra para Israel? Eles vão passar pelos juízes, e o último juiz, que é Samuel. Coloca para mim Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15. Então Deus vai entrar em Canaã e vai prevalecer a promessa dele. 1 Samuel, livro de Samuel, capítulo 15. Coloca aqui para mim, por favor. Eu convido os irmãos para ler. Samuel vai entrar com essa palavra para o Senhor, que vai ministrar ao coração de Saul, que foi o primeiro rei. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel. Olha o Senhor lembrando ainda do que fizeram com o povo dele, atacando-o quando saíam do Egito. Versículo 3. Agora vão, ele dá uma ordem para Israel: ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence, não os poupem. Versículo 9 agora. Deus dá uma ordem para não poupar nenhum dos amalequitas, mas Saul e o exército pouparam Agag, o rei Agag, e o melhor das ovelhas e os bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Quando Deus introduz Israel na terra da promessa, ele vai lembrar da promessa que fez, e chegou o momento dele cumprir essa promessa. Qual era a promessa de Deus? Eu vou riscar Amaleque e a memória deles. Eu não quero que ninguém afaste o meu povo de mim por conta de um cansaço. Então Deus levantou um rei para cumprir a promessa. Um dos maiores motivos que Deus ficou chateado com Saul foi porque Deus estabeleceu o dia do cumprimento da promessa, e Saul fez o quê? Não cumpriu a promessa. Ele deixou o rei de Amaleque vivo. Irmãos, nós precisamos entender o que é promessa e o que é realidade. Promessa é aquilo que Deus falou. Realidade é o que já está acontecendo em nossa volta.
O nosso ministério tem uma promessa. Eu tenho pouco tempo que eu cheguei nessa casa, mas eu consigo profeticamente entender que nós estamos vivendo a realidade dessa promessa que já está acontecendo. E eu não consigo imaginar que Deus não te trouxe aqui para ser um dos cumpridores dessa promessa, e você e eu talvez não estamos entendendo o porquê nós entramos pelas portas. E assim como Saul não entendeu que ele foi um homem levantado para cumprir a promessa, você e eu, se não começarmos a compreender o que Deus está nos chamando para fazer, Ele vai provocar algumas crises, algumas situações, para que nós venhamos ser provados e venha sair do meio desse povo alguém que seja capaz de se unir para cumprir a promessa do que Ele está falando. Então Deus, Ele arranca o espírito de governo de Saul. Com 6 meses, já não tinha mais o espírito. E por 39 anos e 6 meses, Saul governa Israel sem o espírito. Eu posso estar pregando aqui a palavra de Deus, mas sem a autoridade e o espírito dele. Então não se aborreça com a igreja, porque nós vamos ver pessoas, pastores, nos púlpitos, pregando, e Deus já arrancou o governo de tudo isso, e eles ainda continuam falando, achando que estão ainda com o governo de Deus. Não se aborreça com a igreja por isso. A igreja é do Senhor, irmãos. Mas vamos para a gente adiantar. Deus não falou para lembrar para Josué: Josué, agora levanta Samuel um rei. O rei não foi capaz de cumprir a promessa. Então lá atrás Deus falou para Moisés escrever aonde? Num livro, não foi? O último livro que Moisés escreveu foi lá em Deuteronômio 25. O último livro foi Deuteronômio. Eu quero finalizar aqui com vocês para a gente entender. Deuteronômio 25, 17. Porque agora o Senhor vai nos dar uma instrução de como nós apagarmos a memória de Amaleque. Deuteronômio 25, 17. Porque nós estamos lutando com uma casta de demônio que nos faz afastar do bando, irmãos. A esposa quer ficar afastada do marido, o marido quer afastar da esposa, os filhos querem se afastar de casa, e a gente não consegue enxergar mais alegria em tudo isso, e a gente vai se afastando, e isso vai nos dando um ranço, um cansaço, não é? Porque você olha para o esposo, você olha para os filhos, é uma desobediência, é uma falta de união, que a gente até convive com aquilo, mas a gente olha e fala: eu já desisti, e a gente começa a servir a Deus, mas ainda com o coração cansado. Mas não é isso que Deus quer para a nossa família. Deus quer ver a gente servindo a Ele com a alegria de desfrutar aquilo que Ele te deu. Então Deus mandou Moisés escrever num livro. Deuteronômio foi o 5º livro que Moisés escreveu, já que ele sabia que Saul não seria capaz de cumprir a promessa. Ele vai nos dar uma chave para você e eu, nos dias atuais, voltarmos a viver um dia de descanso com Ele. Olha o Senhor dizendo aqui, lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Prossiga. Olha a chave que o Senhor vai nos dar. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão o que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Chegou a hora de Moisés registrar a instrução de como você e eu, nos dias atuais, riscar de vez a memória de Amaleque. Aquilo que está te cansando, aquilo que está te fadigando, aquilo que está te deixando exausto,
Nós vimos na palavra de Deus que você e eu, se estivermos cansados, a chave para nós encontrarmos um descanso vai ser: o seu Deus trará para você dias de sossego e de repouso, para você desfrutar da herança que Ele te prometeu. Sabe o que é isso? Você e eu estamos vivendo um tempo de muito cansaço, não é isso? De muito serviço. Aí de repente a gente vai entrar em um ano aonde todos os trabalhos que eu fazia extra, aonde todos os serviços que eu fazia na igreja, de repente todos esses serviços pararam, e eu não estou fazendo nada, eu estou em casa, e eu penso: o diabo tomou tudo isso de mim. Não! É porque o Senhor está te dando uma chave para você descansar e riscar Amaleque. Ele disse o quê? Eu vou trazer para vocês um ano de descanso. Eu vou eliminar todas as coisas que fazem vocês trabalharem demais. Porque no serviço vocês não se cansam. Aonde vocês se cansam é quando estão me procurando e vocês não aguentam ficar 5 minutos. Deuteronômio 26, para a gente fechar aqui. Deuteronômio 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, próximo versículo, dar a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos. Primeiros frutos é o que? Primícias. De tudo o que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, dará a vocês, e ponha tudo numa cesta. Próximo versículo. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Você quer arriscar de vez, e você quer saber como é que você está sendo atacado por Amaleque? O Senhor fala que para arriscar a memória de Amaleque, você acabar com aquilo que está te cansando, é quando você começa a trazer as primícias para o Senhor. Irmãos, um homem e uma mulher que estão cansados, é impossível você apresentar algum tipo de primícia. Quando eu falo de primícia, eu não falo só de coisas físicas. A primeira hora do dia, você levanta, e eu, para oferecermos a Deus como primícia, um tempo com Ele. Não, por quê? Porque dormimos demais e estamos cansados. O nosso tempo para Deus, quando vamos dormir, aquelas primeiras horinhas do dia, quando está virando de meia-noite, nós não temos mais condições de apresentar a Deus aquelas horas com Ele. Por quê? Porque nós estamos cansados. O nosso dízimo é primícia do nosso pagamento. A gente não dá a Deus o que foi separado, a gente está dando a Ele o que sobrou de nossas contas. Um homem que só vive para pagar contas é um homem cansado. Ele é incapaz de separar uma primícia para Deus. Então você começa a perceber, se você quiser realmente mostrar para o mundo espiritual que você e eu estamos vencendo Amaleque, nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres que vamos, a partir de hoje, para 2024, começar a entrar no lugar em Deus, onde nós vamos separar primícias para Deus de tudo aquilo que é nosso. Nós temos a missão para movimentar nessa igreja. Nós precisamos separar uma primícia. Eu estive refletindo sobre essa mensagem, sobre primícias, e eu estou me posicionando nessa área. Não venham achar também que eu sou santo, não, mas quando a palavra me pega por dentro, eu preciso ter responsabilidade com aquilo que Deus está falando comigo. Nós tivemos uma reunião no domingo à noite com 16 pessoas. Eu não vou precisar que o meu pastor fale comigo de novo o que ele falou. Eu já vou separar uma primícia para o nosso compromisso de todo mês.
Por quê? Porque eu não quero me apresentar para Deus como um homem cansado, porque nós acabamos de ver que no Espírito, só tem um jeito de você mostrar para Deus que você não está mais cansado, é quando você começa a apresentar primícias para Ele. Quando Jacó, no capítulo 28, versículo 20, ele vai se encontrar com Deus, ele vai dizer para Deus assim: se o Senhor me der pão e vestes, eu vou seguir o Senhor. Ele não pediu coisas luxuosas, ele pediu o básico. E dali para frente, Jacó, ele só vivia primiciando as coisas. E por que eu não posso abrir mão das coisas luxuosas da minha vida para começar a gerar uma primícia, para pensar no reino de Deus? Por que eu já não posso, ao invés de eu começar a comprar algumas coisas que são desnecessárias na minha vida, por que eu não posso separar uma oferta para dar para a igreja, para enviar alguém para a missão? Por que eu estou investindo em coisas que me cansam e eu não estou investindo em coisas que são eternas? Senhoras e senhores, nós precisamos nos posicionar como corpo de Cristo. Tudo que nós temos são disponíveis e somos livres para ter. O que nos faz pecar são os excessos. Comer é pecado? Não. Mas comer demais é glutonaria. Então talvez você está comendo coisas desnecessárias. Por que você não separa? Uma semana é para o meu hambúrguer, outra semana é para o aluguel, é para a missão, outra semana é para investir no curso de alguém para mandar para a missão. Eu tenho 5 pares de tênis, 6, e para que eu quero tudo isso? Eu não sou nenhuma serpente. Por que eu não trago um e não apresento para o altar e compartilho? São essas coisas, igreja, que estão nos cansando. É a gente vir para cá e a gente começar a orar por coisas que são nossas. Você sabe qual é o problema de uma igreja que só ora por sua vida? É porque se torna uma igreja gananciosa e cobiçosa. Você sabe qual é o problema do ganancioso e do cobiçoso? É que ele nunca vai atrás daquilo que não tem, ele vai atrás do que não precisa. Nós precisamos ter uma mentalidade do reino. Ô meu irmão, se essa palavra alcançou a tua vida, se o Espírito de Deus orientou a você a tomar uma posição, não retenha, deixe suas angústias no altar. Eu quero convidar a você para estar orando nessa noite, mas eu não gostaria, irmãos, que vocês olhassem para o Bruno e achassem que era o Bruno que estivesse convidando a vocês. Eu gostaria que a igreja se posicionasse e não fizesse desse momento como um momento qualquer. A Bíblia diz que aquilo que você não faz por fé é pecado. Quando você se levantar e você orar a Deus, assuma a responsabilidade daquilo que a palavra te comunicou nessa noite. Porque nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós não podemos mais vacilar. Nós não podemos ser homens e mulheres irresolutos. Sabe o que é isso? São homens meio cá e meio lá, que não tem nenhuma resolução. O reino de Deus está se estabelecendo. Há uma pressão sobre esta terra. Você pode estar trabalhando por coisas que você nunca mais vai ver. E você pode estar se levantando nessa noite para orar por coisas que vão ser eternas na sua vida. Levante-se, ore comigo nessa noite, mas venha com força, venha com fé. Sim, Deus, foi ministrado a tua palavra ao corpo que é de Cristo nessa noite. Eu quero orar junto com você, meu irmão. Você que não tem mais força para resolver nada na sua vida. Você que não consegue ter domínio de vícios. Você que tem perdido o controle e o domínio de sua vida. Você já não consegue mais saber para onde você vai.
Ó Deus amado, Cristo Jesus, nessa noite nós estamos com homens e mulheres de pé aqui, que não estão tendo capacidade de governar a tua vida, estão sendo homens e mulheres fracos para o mundo, estão perdendo as suas batalhas, porque estão andando com muitos desejos, com muitas vontades, não estão dominando os seus ciúmes. Nós estamos orando, meu Deus amado, por um mundo onde os homens estão violentos e agredindo as suas esposas não conseguem mais lidar com tantos homens que não conseguem mais amar uma mulher só. Ó Deus amado, espírito de engano se está conduzindo a tua igreja para um laço que vai te conduzir ao abismo. Nessa noite eu oro e clamo pelo sangue de Jesus, clamo pelo sangue de Jesus. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Saia em nome de Jesus. Se desfaça, meu irmão, desse homem mundano que não consegue largar a droga, o vício, esse homem que quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Você que não tem força mais para orar, você que não tem força mais para vir para a casa de Deus, eu oro pela tua vida, me uno a você para pedir fé, força ao Espírito Santo de Deus. Ó Deus, toca no corpo, na alma, na vida e no espírito, irmãos. Você que alguns dias atrás tinha tua família restaurada, você chegava em casa, você dormia numa cama linda e bela e tinha sua esposa, e hoje você olha em sua vida e você já não tem mais nada disso, e você olha para suas mãos e você ainda vê a culpa daquilo tudo sendo sua. Mas eu declaro que nessa noite o Senhor venha te libertar dessa culpa. Eu oro nessa noite que o Senhor venha te dar uma capacidade de restituição. Eu oro nessa noite para que o Senhor venha te posicionar como uma mulher arrependida do que fez e pronta para ter uma nova chance. O Senhor quer te dar uma nova chance. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: descansa, eu tenho para você algo separado, mas eu só vou dar quando você parar de brigar pelas coisas. Quem sabe Deus não te trouxe aqui nessa noite, irmão, para dizer: descansa, acalma teu coração. Ó Deus, seja com todos nós nessa noite. Nós lhe oramos e lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. O